Olá, acho que já estou ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar aí. Olá, estou aguardando aqui o pessoal entrar. Acabei de entrar. Obrigada aí, gente, pela presença, pela pontualidade. Estou ao vivo aqui no Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigada, só pessoas queridas entrando. Obrigada, gente. Bom, acho que a gente já pode ir começando, né? Então, vamos lá. Então, eu selecionei um tema hoje para a gente conversar, que é por que uma genética ruim não te impede de emagrecer. Então, assim, com certeza todo mundo conhece uma pessoa que já tentou várias vezes, né, emagrecer, já fez vários tratamentos e ou não emagrece, ou até emagrece, mas volta a engordar tudo de novo, e às vezes até mais, né, do que o peso anterior, do que o peso antes de começar o tratamento de emagrecimento. E aí, assim, essas pessoas que têm essa dificuldade, né, que encontram essa dificuldade no emagrecimento, geralmente elas imaginam, elas pensam que existe uma força maior, né, que impede de emagrecer, um bloqueio hormonal, um bloqueio fisiológico, né, às vezes até assim uma entidade no organismo que bloqueia o emagrecimento, o processo de emagrecimento, que impede de alguma forma, né, que atrapalha o processo de emagrecimento. E geralmente a culpada é a genética. É muito comum também a gente ouvir falar do metabolismo, né? Ah, o meu metabolismo é lento. Mas, assim, no final, tudo acaba na genética, né? Porque, teoricamente, existe uma relação aí da genética com o metabolismo, assim como todo o funcionamento normal do nosso corpo. E aí, assim, isso, na verdade, é uma crença, né? Assim, a gente imaginar que existe uma força bloqueando é uma crença. O que é uma crença? Uma crença é algo que a gente acredita e que pode ou não ser verdade, né? E geralmente não é. E aí o interessante da crença é que geralmente a gente tem um ganho secundário, né? Então a gente acredita naquilo porque a gente tem um ganho secundário. Então é um pensamento de alguma forma conveniente. Eu estou ganhando alguma coisa com aquele pensamento. E nessa situação, o que eu estou ganhando? Eu estou ganhando a inércia, né? Então, já que o meu organismo, né, não funciona para emagrecer, já que a minha genética é ruim por emagrecimento, a minha genética me atrapalha, então eu não vou me esforçar, né? Eu não vou fazer nada mesmo porque não adianta, né? Tá fora das minhas mãos. Então, esse é o ganho secundário dentro desse contexto, né? E aí, assim, exime a gente da responsabilidade de lutar. Então, vamos entender aí o que é essa genética de uma forma, assim, bem simples, né? Eu tentei trazer um conceito, assim, que qualquer pessoa pudesse entender. Então, vamos imaginar que a genética é um código, e aí esse código, ele é lido, e aí ele determina as nossas características, tanto as nossas características físicas, quanto as nossas características comportamentais também, né? E aí, assim, nesse contexto do emagrecimento, como é que isso poderia funcionar? Então, imagina que existe um gene que vai determinar a formação de um hormônio, e esse hormônio, ele nos dá a saciedade. Então, eu vou chamar de hormônio da saciedade, tá? Então, um gene vai determinar a formação de um hormônio que vai me dar a saciedade. Se eu tiver mutação nesse gene, ou seja, se esse gene tiver alterado de alguma forma, ele sofre uma mutação e ele não funciona, o que acontece no meu organismo? Eu não sinto essa saciedade. Então, eu vou ter fome toda hora. E aí, se eu responder a essa minha fome comendo, buscando comida, é muito provável que eu engorde, né? E aí, assim, esse mecanismo existe, né? Existem genes, né, que determinam hormônios da saciedade e eles podem sofrer mutação. E aí, quando isso foi descoberto, né, os pesquisadores imaginaram? Nossa, descobrimos a causa da obesidade, né? Então, a nossa hipótese é que os indivíduos obesos têm essa mutação e os indivíduos magros não têm essa mutação. E aí seria muito simples explicar, né? Seria muito fácil e muito bom. E aí eles foram pesquisar
esse tipo de mutação na população geral, e foi uma grande frustração, né? Na verdade, não encontraram essa relação, né? Embora essa mutação exista, ela é extremamente rara, ela é muito rara, então pouquíssimas pessoas apresentam isso. Então, foi uma grande frustração, e aí, na verdade, a gente entende que a obesidade, ela não é determinada por um gene alterado, né? E sim uma combinação de genes alterados. Então, assim, né, para o meu gene funcionar, para qualquer gene que eu tenha funcionar, ou ele não pode estar mutado, ou então ele tem que estar ligado. Então, o que é isso? Então, vamos imaginar que os nossos genes, são ligados a um interruptor. E aí, esse interruptor, ele pode ligar ou desligar o gene. Se ele desliga o gene não funciona. Então, dentro desse contexto aí do hormônio da saciedade, então, se esse gene que produz esse hormônio da saciedade, se ele estiver desligado, eu não vou sentir a saciedade. Então, ele vai funcionar como se fosse uma mutação, né? Então, para que eu sinta a saciedade, esse meu gene, ele tem que estar ligado. Então, esse interruptor tem que ligar esse gene. E aí, esse fenômeno de liga e desliga dos genes, ele acontece, né? Ele acontece com todo mundo, ele é fundamental, inclusive, né, para a diferenciação dos nossos tecidos, para o funcionamento normal do nosso corpo, e isso é chamado de epigenética. Então, são fenômenos epigenéticos. Por que epigenéticos? Porque eles atuam sobre a genética, né? Então, não tem uma alteração exata ali no gene, mas é como se eu colocasse um cobertor em cima desse gene. Lembra que eu falei que a genética, ela é um código que é lido? Então, se eu tenho um cobertor em cima desse gene, esse meu código não vai ser lido, né? Então, se eu não tenho a leitura, eu não tenho o resultado final. Dentro desse contexto, desse exemplo que eu estou usando, eu não vou ter a produção normal dos meus hormônios da saciedade. Com isso, eu não vou, né, parar de comer, eu vou ter fome toda hora, vou comer e vou engordar, tá certo? Então, esse conceito, ele é bastante importante para a gente entender o resto da história. E aí, o mais interessante é que essa epigenética, ou seja, esse fenômeno de ligar e desligar os genes, né, esse interruptor que liga e desliga os genes, ele sofre forte influência dos fatores ambientais, dos fatores externos. Então, por exemplo, do que a gente come, né, da quantidade e do tipo de alimento, da qualidade de comida, né, que a gente ingere, do ambiente, do ar, da poluição, até assim, do nosso nível de estresse, até do nosso tipo de pensamento, sabe? Aquelas pessoas que são muito positivas, ou então aquelas pessoas que são muito negativas, que só pensam nas coisas ruins. Então, a epigenética, ela é muito sensível para essas questões, né? Para essas questões aí comportamentais, ambientais. Muito bem. Então, assim, quando eu sei disso, quando eu sei que existe essa influência, né, do que eu faço, do que eu escolho, do que eu determino, do meu jeito de ser, isso tudo, eu sei que isso vai influenciar os meus genes indiretamente, então, o que acontece? Eu trago essa responsabilidade de volta para minha mão, né? Então, eu passo a ser responsável por esse processo, né? É uma forma que eu tenho de atuar sobre a minha genética, né? Então, o meu comportamento, a minha alimentação vão influenciar nos fenômenos epigenéticos. O que são os fenômenos epigenéticos? Esse liga e desliga dos genes. E aí eu posso influenciar, por exemplo, um gene de saciedade, né? Um gene que vai determinar um hormônio de saciedade ou até um hormônio de fome, né? Então, o que seria um exemplo prático disso, assim, para tentar comprovar, né, que isso existe? Todo mundo deve conhecer gêmeos idênticos, né? Você deve conhecer aí pelo menos um par de gêmeos idênticos, pessoas, né, irmãos, né, que vieram da mesma célula, a gente chama de monozigóticos, são aqueles idênticos. E aí, se esses gêmeos, assim, teoricamente, esses gêmeos têm a mesma carga genética, né? O material genético é o mesmo, porque eles são idênticos. Mas os fenômenos epigenéticos não são iguais, né? Porque eles estão em ambientes diferentes, principalmente quando eles ficam adultos e constroem as suas famílias, né? Eles saem do mesmo ambiente, eles passam a ter os hábitos da sua nova família e eles também sofrem, né, questões psicológicas diferentes. Então, os fenômenos epigenéticos são diferentes. Então, se eu tenho um par de gêmeos e eles têm esses comportamentos diferentes, eu vou ter formas físicas diferentes. Então, eu posso ter um gêmeo mais magro
e um gêmeo mais novo, né? Mais gordo, desculpa. Então, quer dizer, eles estão vindo do mesmo material genético, mas a influência epigenética, ela muda, ela modifica, justamente porque ela está associada, né, com essas questões comportamentais, tá certo? Outro exemplo também que a gente sabe são índios, né? Índios são populações, as populações indígenas, elas são pouco miscigenadas, né? Geralmente eles só reproduzem entre a própria tribo, né? E aí um grupo que sai da tribo e que vai, por exemplo, para países, né, ocidentais, né, modernizados, eles acabam engordando, eles acabam adquirindo diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade de uma maneira geral. Então, quer dizer, eles apresentam doenças diferentes daqueles que ficaram, né? Por quê? Porque eles mudam os hábitos deles. Então, eles acabam sofrendo fenômenos epigenéticos diferentes daquele grupo que ficou na tribo, tá? Então, são alguns exemplos aí para a gente abrir a cabeça e para a gente saber que, né, a gente não pode considerar só a genética, a gente tem que lembrar da epigenética que está presente o tempo inteiro na nossa vida. Bom, aí você pode me perguntar assim, Flávia, mas tudo bem, mas assim, eu sou obesa desde a infância, os meus pais são obesos, os meus avós são obesos, a minha família é cheia de pessoas, né, que estão acima do peso, então a minha genética realmente é péssima. Isso acontece, eu sei disso, né? A gente acaba, né, tendo muito paciente com esse perfil, mas a gente não pode desconsiderar a ideia de que essas pessoas, elas trouxeram também hábitos, além de estarem inseridas no mesmo microambiente ali, né, na mesma casa, geralmente, elas trouxeram hábitos da família, né? Hábito é uma coisa que você vai passando, né? Você vai progredindo ali, né, durante as gerações. Então, a gente não pode desconsiderar que também esses hábitos de família influenciaram, de alguma forma, a epigenética dessas pessoas. E olha que interessante, os fenômenos epigenéticos, existem vários estudos mostrando isso, os fenômenos epigenéticos, eles são transferidos pelas gerações, né? Então, os fenômenos epigenéticos, por exemplo, que estão acontecendo comigo hoje, algumas coisas eu vou transferir para minha filha e ela vai transferir para os meus netos, né? Então, é uma coisa que vai passando de geração para geração. Então, o que é legal a gente pensar? Que a gente pode, se a gente tem uma genética ruim, né, assim, um conjunto aí de fatores que não nos favorecem no que diz respeito ao peso, ao excesso de gordura, nós temos a arma de quebrar esse ciclo, né, quebrar esse ciclo na família e, assim, fazer isso pela gente e também pelas nossas próximas gerações. Isso é muito forte e eu acho que isso deve ser uma coisa, assim, para a gente refletir, né? Claro que, assim, eu vou falar, né, um pouco mais da influência genética em si, né, eu não estou querendo simplificar, não é essa a questão, mas assim, é justamente para a gente desmistificar a ideia de que a genética é parada e que eu realmente, né, me ferrei, né? Eu recebi genes ruins e paciência, né? O culpado é quem, tá? Então, eu queria que ficasse isso na cabeça. Tem um trecho de um livro, é bem rápido, tá? Eu vou citar aqui para vocês. Não é um livro de genética, é um livro de desenvolvimento pessoal. Nem vou falar o nome, porque tem um palavrão aqui, mas é um livro bem famoso, né? Muitos de vocês devem conhecer, devem ter lido. E é assim, ele gosta muito de pôquer, o autor, né? E aí ele escreve assim: a beleza do pôquer é que, embora a sorte esteja sempre envolvida, ela não determina os resultados a longo prazo. Uma pessoa pode receber uma mão horrível, uma mão é um jogo de cartas horrível, né? E vencer alguém com uma mão sensacional. A pessoa que recebe boas cartas tem uma probabilidade maior de ganhar, é claro. Quer dizer, quem recebeu bons genes para o emagrecimento, é óbvio que tem mais facilidade. Mas, no final das contas, o vencedor é determinado pelas escolhas que faz ao longo do jogo. Eu vejo a vida da mesma forma. Todos nós recebemos cartas aleatórias no início do jogo, quer dizer, genes aleatórios, né? Alguns, cartas melhores, algumas pessoas realmente recebem genes melhores, né? E embora seja fácil nos fixar no que está na mão e sentir que nos ferramos,
Na verdade, o jogo está nas escolhas que fazemos com essas cartas, nos riscos que decidimos correr e nas consequências com as quais escolhemos viver. Quem de maneira consistente, olha só, consistente, faz as melhores escolhas diante das situações que se apresentam, acaba ganhando no poker e na vida, não necessariamente quem tem as melhores cartas, né? Então, isso é super bonito. Quando eu li isso aqui, eu lembrei na hora desse assunto e até, assim, eu preciso um dia me organizar e falar sobre isso, porque isso é muito forte, né? Então, assim, nos dando o poder de volta na mão, né? Muito bem. E aí, assim, é aquela história também, né? Eu gosto também de comparar com aquela história da pessoa que nasce pobre e que sobe na vida, né? Que fica rica, por que não? Né? Então, quer dizer, claro que se ela veio de uma família humilde, né? Se ela não tem dinheiro, se ela é pobre, claro que ela vai ter maiores desafios, claro que ela vai ter maior dificuldade do que uma pessoa que nasceu em berço de ouro, obviamente. Mas, assim, ela pode adquirir as habilidades para vencer na vida, né? E da mesma forma, nós que recebemos genes ruins, nós podemos adquirir habilidades para que a gente consiga emagrecer, né? Para que a gente consiga não só emagrecer, mas ter uma saúde melhor, né? Ter uma saúde mais segura, né? Uma saúde, assim, melhor do que a gente está tendo, do que a gente vem levando, do que a gente, inclusive, recebeu, né? Dos nossos pais e avós, e enfim. Muito bem. Aí, o que eu queria reforçar é que, assim, a importância aí da genética, né? Então, estou falando tudo isso, claro que isso é muito motivador, mas, assim, por outro lado, eu não quero dar a ideia de que é simples, né? Claro que não é simples, e claro que a gente tem que considerar fatores genéticos que já vêm sendo repassados aí de várias gerações para a gente, né? Mas é assim, a gente tem que ter na cabeça que a genética em si, ela, dentro desse contexto de emagrecimento, né, de excesso de peso, ela nos dá como se ela nos desse uma variação de peso. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho hoje, acredito que uns 52 quilos, entre 52 e 54 quilos. Eu sou pequena, né, eu tenho uma altura baixa, e aí eu estou aí em torno de 52 quilos. Mas eu já pesei, já como adulta, eu já pesei 45 e eu já pesei 65, até um pouco mais, quando eu engravidei, né? Então, eu ganhei bastante peso na gestação. Então, olha só, eu tive na minha vida uma variação, já na fase adulta, obviamente não dá para eu comparar, né, com a fase de criança, adolescência, porque aí a gente está em fase de crescimento, mas já na fase adulta, eu tenho uma variação aí de 45 a 65 quilos. Então, isso é o que a minha genética me permitiu aí variar. E aí, o que eu vou buscar? Eu vou buscar ali os 52 quilos, que é um peso que me agrada, é um peso, né, com o qual eu me sinto saudável, é um peso que eu tenho segurança, né, inclusive segurança de saúde, metabólica. Então, assim, o que eu quero deixar nós precisamos buscar a nossa melhor versão, né, dentro da variação do que a nossa genética nos permite, tá? Então, essa é a ideia que tem que ficar. Também não quero, né, que você imagine, eu peso 130 quilos, mas eu quero pesar 50. Isso é um pouco difícil, né, porque existe uma variação média que a sua genética vai lhe permitir, né, mas por que se você pesa 130, será que você não pode pesar 80? Será que você não pode pesar 90? Será que assim, fazendo tudo o que tem que fazer, adquirindo essas habilidades, né, do emagrecimento, será que você não consegue uma versão melhor do que a tua genética te proporciona? Então, é isso que eu quero que fique na cabeça, tá? E aí, eu já estou até finalizando, já tem quase 20 minutos. Eu queria finalizar, na verdade, depois eu vou tentar ver as perguntas, os comentários. Eu escrevi aqui, rapidamente, um exercício de reflexão, né? Algumas dicas, assim, para você refletir, para você fazer esse exercício com você mesmo. Então, observe quantas pessoas da sua família são obesas ou estão acima do peso, né, com sobrepeso, e quantas são magras. Acho que isso é uma coisa bem legal para refletir.
anote quando você começou a ganhar peso. Se você está acima do peso e você está, né, querendo emagrecer, está aí, né, nesse processo aí de tentativa de emagrecimento, anote quando foi, em que momento da sua vida que você começou a ganhar peso. Liste os motivos que lhe fizeram ganhar peso. Liste os hábitos que você considera que atrapalham o seu emagrecimento. E liste os hábitos que você considera que são saudáveis na sua vida. Nem todo mundo tem hábitos perfeitos e nem todo mundo tem hábitos horríveis, né? Por mais que a maioria dos seus hábitos seja ruim, você deve ter alguns hábitos bons. E também, se a maioria dos seus hábitos são bons, né? Você deve ter alguns. Eu julgo que eu tenho muitos hábitos bons, mas eu tenho alguns hábitos ruins, né? Então, ninguém é 100% de um jeito ou de outro. E aí, a ideia é você ir trabalhando isso, lembrando que o poder está nas suas mãos, né? Você tem mais poder, inclusive, sobre a sua genética, através do que eu expliquei aí dos fenômenos epigenéticos, do que você imaginava até então. Certo? Acho que foi isso. Eu tentei fazer menorzinho o de hoje, porque ontem ficou muito corrido, né? Eu quis responder mais perguntas e eu não consegui, porque aí o tempo começou a finalizar e eu fiquei com medo de perder a live, tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Aqui no Facebook, YouTube, o pessoal tá dando boa noite, mas não me mandaram nenhuma pergunta. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu possa utilizar. Se você, por favor, né, se ficou alguma coisa que não ficou muito clara, eu posso falar novamente, eu posso explicar novamente. Então, aqui um comentário legal. Melhor do que assumir a culpa é culpar outros fatores. Exatamente, né? É mais fácil, né? É mais conveniente para a gente, né? Eu vou culpar alguma coisa, porque eu já fiz de tudo. Será que você fez certo? Será que você realmente já fez de tudo? Às vezes são até esses pensamentos sabotadores que atrapalham o emagrecimento, né? A forma da gente pensar. Por isso que eu gosto de trazer muito assunto que seja exatamente reflexivo, né? Porque às vezes a gente muda. É por isso que eu digo, né? Que é virar a chave do emagrecimento. Às vezes é uma coisinha que você entende que vira totalmente a chave, assim, muda a forma de você pensar e aí necessariamente muda a forma de você se comportar, né? Lembrar que pensamento gera sentimento que gera comportamento, né? Isso é muito utilizado na neurocognição, né? Os coaches usam muito, mas isso é a mais pura verdade, né? A gente age de acordo com uma crença que a gente tem, né? E aí, se eu tenho a crença de que não está nas minhas mãos, para que eu vou me esforçar, né? Então, é isso mesmo. Eu sou assim, quando estou ansiosa, gosto de comer doce. Isso tem a influência, claro, né? Tem a influência do estresse. Assim, o que quando eu falo sobre isso, eu quero que as pessoas entendam que todo mundo sob um estresse, né? Assim, se você está sofrendo de alguma forma um desafio da vida, todo mundo tem uma tendência a comer mais, né, a querer alimento mais doce, né, os carboidratos que a gente falou tanto ontem, os alimentos saborosos que a gente chama. Vocês acham que eu fico de madrugada fazendo meus roteiros? Vocês acham que eu não como? Eu como sim, e eu tô comendo mais do que o meu habitual. Nessa semana que eu marquei aí 3 lives, então assim, né, e fora o trabalho que não para, então eu fico com pouco tempo para programar isso, e aí eu tenho que entrar pela madrugada. E aí, claro que eu como coisas que não estavam na minha rotina, e também tem, né, a responsabilidade de preparar uma coisa decente aqui, uma coisa boa para vocês, né, a exposição, né, a gente se expõe aqui, várias pessoas olhando, a gente está ao vivo, então, assim, isso gera uma ansiedade natural, normal do ser humano, né, o ser humano que se importa com aquilo que ele vai passar e se importa com a mensagem que vai chegar nas pessoas, principalmente quando você está falando da saúde das pessoas, é claro que isso gera um estresse, e isso muda, né, as nossas sensações, e aí dá mesmo mais vontade de comer, mas assim, isso é normal, todo mundo passa por isso. Agora, o que eu não posso é viver a minha vida sob estresse, quer dizer, ser sensível a todo tipo de desafio e descontar na comida. Ou pior, usar a comida para mudar um sentimento. O sentimento não vai mudar se eu não trabalhar a minha cabeça, né? Então, não é a comida que vai abafar aquilo de ruim que eu tô sentindo, né? Então, fazer essa reflexão aí também, mas é super forte isso que você falou, realmente, quando a gente fica ansiosa, a gente
pede mesmo doce, porque parece que dá um conforto, né? O docinho, assim, parece que acalma. De vez em quando, isso é normal. O perigo é você usar sempre essa estratégia para se acalmar, porque aí você vai acabar extrapolando e aí vai acabar ganhando peso. A ansiedade me mata, como muito. É a mesma coisa, né? É exatamente isso. A tia Miri falou, o meu tá desligado, o gene da saciedade, né? Assim, é provável que, né, assim, o que os estudos falam, né? Então, entrando um pouquinho aí, já que vocês comentaram, entrando um pouquinho nos estudos. Os estudos, a maioria, tem muito estudo com rato, com camundongo, né? E aí, o que eles fazem? Eles dão uma dieta hipercalórica, né? Então, rica em caloria, rica em gordura, e aí eles observam que a dieta faz o ratinho querer comer mais, né? Então, agora, claro, também não quero que fique a ideia de que eu vou comer um hambúrguer, um cheeseburger, e aí eu vou, né, ativar esses meus mecanismos aí epigenéticos. Não, é a constância, é o que o livro falou, né? Se você fizer isso de forma constante, de forma frequente, então, tanto para o bem quanto para o mal. Para eu ligar os meus genes, né? Para eu usar a minha epigenética a meu favor, a favor do emagrecimento, eu tenho que ter hábitos saudáveis de forma frequente. E também para eu estragar ali, né, para eu confundir ali a minha genética e aí favorecer aí, por exemplo, o aumento do apetite, o aumento da fome, eu também tenho que ter hábitos ruins de forma constante, de forma frequente. Por isso que a gente fala tanto de hábito, né? E aí já entra, né, a ideia de você também se livrar um pouco da culpa, né? Também, assim, uma coisa que você coma fora da sua rotina, de vez em quando, não coma com culpa, porque se você come com culpa, aí também, né, atrapalha a forma que esse alimento, que você recebe esse alimento, que ele é metabolizado no seu organismo, e também você acaba tendo indução de mais apetite, de mais fome, e acaba tendo uma tendência, uma facilidade também para ganhar peso. Então, até a forma como a gente enxerga os alimentos, isso pode comprometer, né, o nosso ganho de peso. Pessoal falando muito bom, obrigada, Marcinha, minha amiga, professora comigo na Faculdade de Medicina. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente possa... Muito bacana estudar essa parte da genética de populações e ancestralidade. É incrível, né? Quem gostar desse tema, quem tiver oportunidade, realmente a gente aprende muita coisa. É interessante o Marcelo ter comentado isso. Antes de fazer medicina, ou até assim no início do curso, né? Quando eu estava na faculdade, eu escutava muito esse negócio, porque a sua mente é poderosa, porque mente é o poder, porque as coisas estão nas suas mãos, você tem que ter pensamento positivo. E eu falava assim, isso tudo é balela, né? Isso não tem nada a ver. E aí, assim, você vai... E aí você passa por uma fase em que você é muito cético, inclusive na faculdade, né? Você acredita em coisas, assim, muito concretas. E aí, quanto mais você estuda, e principalmente já na fase do doutorado, né? Que eu tive muito contato com genética e epigenética, que a minha mente abriu, né? Mais, assim, para entender isso e para trazer isso para nossa prática, né? Tanto para a prática, assim, né, do entendimento de doenças, quanto de comportamento mesmo, por que não, né? Então, é bem interessante. Por isso que eu disse que esse tema é um desafio, né? Quando fala de genética, as pessoas já olham, que chato esse tema, né? Genética já é meio chato. E aí, a gente falar de genética e comportamento, né? Parece que é aquele blá, 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 né? Mas, assim, gente, assim, isso tudo que eu trago aqui tem realmente embasamento científico, e eu tive muito essa visão depois de estudar muitos fenômenos epigenéticos. Um fenômeno epigenético, ele, dependendo de como ele acontece, ele funciona como uma mutação. Ele pode funcionar como uma mutação. Foi o exemplo que eu dei do gene com o hormônio da saciedade, né? Então, se esse gene está desligado por algum motivo, ele pode estar perfeitinho lá, né? Ou seja, ele não sofreu nenhuma mutação, ele está perfeitinho, pronto para ser lido. Mas se eu jogo um cobertor em cima dele, como é que vai ler? Como é que o organismo vai ler, né? E aí, se não ler, eu não produzo os meus hormônios direitos, né? Então, ou eu não produzo nada, ou eu produzo numa quantidade menor, e aí qualquer alteração nessa quantidade tem repercussão clínica, pode ter repercussão clínica. O que é a repercussão clínica nesse sentido, nesse contexto? É
a fome toda hora, é a falta de saciação, né? Agora, claro, né, também o que vocês trouxeram aí da questão da ansiedade, do estresse, isso também gera diretamente alteração nos hormônios, né? Aí não precisa nem acontecer a epigenética, como eu falei, a epigenética, né, é como se você fosse acumulando situações, acumulando hábitos, e aí você tem uma alteração de um fenômeno epigenético, né? Então, você pode ter também ação direta nos hormônios pelo seu nível de estresse, por exemplo, ou por você não dormir. Tem estudo que mostra que você não dormir uma noite já tem interferência importante nos seus hormônios, né? Então, você dormir mal uma noite, eu tô mal essa semana, então, porque eu tenho dormido mal a semana inteira. Mas o que eu tô me programando? Assim que passar essa fase do que eu programei, essas lives, né, que eu tenho que preparar e tudo mais, eu vou voltar para minha rotina. E aí, eu voltando para minha rotina, as coisas voltam a se equilibrar, né? Sofro tentando mudar hábitos repassados pela família. É difícil, mas assim, você, Larissa, pode mudar a sua vida, né? Você pode mudar a vida dos seus próximos, né? Dos seus filhos, dos seus netos. E assim, por mais que você assim, não consiga chegar na perfeição, que ninguém consegue, mas algum avanço você pode conseguir, né? Você deve conseguir, só que tem que virar hábito, né? Aquela história, assim. E aí, assim, é muito difícil a gente se habituar com uma coisa que a gente não gosta. Por exemplo, quando a gente fala da importância, né, de comer salada, vegetais, aí a pessoa entorta logo a cara. Então, assim, o que você tem que pensar? Eu preciso criar uma estratégia para que eu tenha esse benefício sem sofrer do ponto de vista psicológico, né? Sem ter que engolir aquilo. Então, assim, até usando esse exemplo, o que eu faço com a minha filha? Eu pego, né, o pratinho dela, assim, sempre tem um vegetal, uma folha, pelo menos. Eu corto bem pequenininho, misturo no feijão, misturo no arroz, justamente para, né, não chamar atenção. Eu faço isso para mim também. Vocês acham que eu gosto de salada? Eu não gosto de salada, mas eu sei tanto a importância dela, inclusive em fenômenos epigenéticos, tá, gente? Inclusive em microbiota intestinal, importância, né, de vegetais. Então, assim, gostar, eu não gosto. Mas, assim, eu já sei da importância. Então, eu coloco na minha rotina, mesmo que seja de uma forma escondida. Ontem a gente falou muito sobre a importância da ingestão proteica, né, da ingestão de proteína, e tem gente que não gosta muito de proteína. Então, é também você trabalhar a sua cabeça. Como eu posso passar a gostar mais de proteína? Como eu posso comer uma proteína que de alguma forma me agrada? E até quando você começa a comer as coisas pensando no benefício que está acontecendo no seu corpo, o seu organismo tende a aceitar aquilo melhor. E aí, com o hábito, você pode, de repente, passar a gostar. Tem coisa que eu gosto hoje que eu não gostava no passado. E aí eu fui trabalhando, né, a mentalidade, fui trabalhando aquilo até que eu consegui gostar daquilo, né? E as coisas que a gente adora, que a gente sabe que são hábitos ruins, que não vão levar a gente para um lugar muito bom, o que a gente faz? A gente equilibra, né? Não precisa tirar, né? Claro que não precisa tirar, mas a gente equilibra. Então, assim, né, ao invés de eu fazer ali todo dia, eu adoro o Nescau. Eu tomo Nescau todo dia? Não, né? Então, ao invés de eu tomar todo dia, eu tomo ali 2 vezes na semana, uma vez na semana. Então, eu tento equilibrar para que, quando eu vá tomar, eu tome sem culpa nenhuma, porque não é uma coisa da minha rotina, tá? Então, assim, são essas coisinhas aí do dia a dia que a gente tem que ir trabalhando. A Mônica falou, esse livro é ótimo mesmo. A Nayara falou, esse livro é bom também. O Eduardo falou, minha mão tá horrível. Não tá, não, né? Não é verdade, né? A gente pode trabalhar muita coisa disso, né? Todo mundo recebe genes bons para algumas coisas e ruins para outras coisas. Eu digo que a nossa genética, ela é mais ou menos até onde a gente pode ir. É o nosso limite, é o nosso elástico, né? Então, tem gente que pode ir até lá na frente, tem gente que não pode ir muito. Eu uso muito isso para explicar, por exemplo, o desenvolvimento de diabetes com excesso de peso. Então, tem gente que engorda, aí depois que já está com obesidade grau 2, 3, é que começa a desenvolver quadro de diabetes. Então, assim, essa genética, ela é ruim para a obesidade, porque ela permite engordar muito, mas ela é, teoricamente, um pouco melhor
para o diabetes, porque depois dele engordar muito é que ele abriu o quadro de diabetes. Aí tem o outro lado, tem a pessoa que engordou um pouquinho, né, aumentou um pouquinho a barriga, já desenvolve quadro de diabetes ou pré-diabetes. Então, teoricamente, é uma genética que não é tão ruim para a obesidade, porque a pessoa não cresce tanto, mas é uma genética ruim para o diabetes, porque o pouquinho que engorda já abre o quadro de diabetes. Então, a gente, né, tudo na vida é a gente saber trabalhar com os nossos genes e saber até onde, saber os nossos limites, né? E para a gente saber, a gente vai se conhecendo, a gente vai se avaliando, a gente vai se enxergando, e é dessa forma mesmo. A gente ainda não está na fase de fazer exames, né? Por exemplo, esses exames aí, esses trabalhos que eu comentei, eles são todos feitos em pesquisa médica. Então, você não vai no laboratório e fala assim, eu quero saber como é que está o meu gene da saciedade. Quem sabe um dia, né, a medicina vai chegar nesse ponto, mas ainda não é a nossa realidade, né? Seu gene é maravilhoso, de pai, mãe e avós. Mas eu trabalho muito meus genes, viu? Não é tão fácil, não. O Gerson falou, o peso dela grávida é o meu antes de engravidar, e eu nem posso culpar a genética. Não, mas eu engordei mais de 15 quilos na gestação. Gente, eu não sei se tem mais pergunta. Fala de uma maneira muito simples. Obrigada, Suzane, obrigada. A ideia é justamente essa, trazer temas que parecem complexos, mas, assim, transformar, né, de uma forma simples para que a gente possa mudar a mentalidade, para que a gente possa usar na prática, né, para que a gente possa aplicar isso e ter algum benefício de perda de peso. E qual peso buscar? Então, o peso, na verdade, assim, existe uma tabela, né, uma tabela de IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, teoricamente, as pessoas deveriam ter o IMC até no máximo 25. O IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. É uma continha matemática que a gente faz, dá para fazer até na internet, tá? Dá para fazer na calculadora. Na calculadora é fácil. Você joga o seu peso em quilos, por exemplo, 52 quilos, aí você divide pela sua altura. Então, a minha altura é 1,55, mais ou menos. Então, 52 dividido por 1,55 igual, dividido por 1,55 igual. Aí vai dar o seu IMC, tá? Então, o meu IMC, eu nem sei de qual, mas deve ser uns 21, 22. Isso é dentro do normal. Até 25 é normal. A partir de 25 é sobrepeso e a partir de 30 é obesidade. Então, assim, teoricamente, a gente faria a conta inversa, a gente observaria qual peso que daria um IMC de 25. Isso é considerado o peso ideal. Para homens, eu uso 27, porque tem a massa magra, né? Tem o músculo, né? A testosterona, ela induz mais formação de músculo do que na mulher, do que o estrógeno. Então, músculo pesa, e aí eu acabo, na prática, usando 27. Algumas literaturas sugerem que você possa usar 27 para o homem, porque se você for usar 25, vai dar um peso muito baixo para o homem. E aí, na prática, não acontece, né? Os homens geralmente têm um peso maior. Agora, claro, se você tem um paciente que tem, como que eu gosto de trabalhar? Se você tem um paciente que tem IMC de 40, então eu vou trabalhar para ele chegar em 35, para ele chegar no próximo divisor de águas ali. O 40 já é obesidade grau 3, o 35 é obesidade grau 2, o 30 é obesidade grau 1, o 25 é sobrepeso, e abaixo de 25 é normal. Então, a ideia é você vir migrando, né, de uma faixa para outra, justamente porque uma pessoa que tem IMC de 40, se você quiser trazer ela para um IMC de 25, 27, ela vai até se assustar, né? Ela vai sair correndo, ela nunca mais volta para falar com você, né? Então, a ideia é você estabelecer metas para que você vá chegando no peso ideal. E nem sempre o peso que agrada ao paciente é necessariamente o peso ideal, né? O que a gente fala é que se o paciente está acima do peso e se ele perder pelo menos 10% do peso dele, o que é isso? Se ele pesa 100 quilos e ele perder 10 quilos, que significa 10% de 100, ele já tem benefício
metabólico muito importante, inclusive benefício epigenético também, provavelmente, tá? Então, assim, é pelo menos 10% do peso. Isso aí já melhora muito. Agora, claro, se puder perder mais, né? E aí você vai usando aí as técnicas, né? Usando aí as habilidades que você vai adquirindo para você conseguir perder o peso que precisa. Então, essa é a resposta para o Gerson que perguntou qual peso buscar. Deixa a live, vai ficar, todas essas lives vão ficar salvas, mas eu acho que eu vou liberar depois que terminar tudo, depois que terminar a série. A Dani Prado perguntou, existe a fome e a vontade de comer, como definir as duas? A fome é a fome real, a fome fisiológica, eu vou voltar a falar disso em uma das lives, acho que, não sei se é na de amanhã ou na da semana que vem, mas eu vou falar disso. Então, a fome real é a fome dita fisiológica, é quando o nível de nutrientes, de glicose está caindo no seu organismo, então o seu organismo sinaliza que você precisa buscar comida, tá? Então é um sinal que o seu organismo dá para você buscar comida. E aí, geralmente, nessa situação, você tem vontade de comer qualquer coisa, inclusive alimentos saudáveis, tá? Então, eu gosto muito de fazer o paciente aprender a sentir fome real, porque é uma oportunidade única para ele comer um alimento mais saudável, tá? E a vontade de comer é a fome do prazer, né? A fome hedônica. Então, é quando eu tenho vontade de comer chocolate. Olha, de madrugada, quando eu tô fazendo o roteiro dessas lives, eu tenho vontade de tomar Nescau, né? Então, provavelmente eu nem tô com fome, mas eu tô estressada, eu tô cansada, eu dormi pouco, eu tô ansiosa, né? Eu tô com medo de dar pânico na hora da live. Então, eu vou lá e eu quero um Nescau, porque ele é muito saboroso, porque ele é leite, que a gente já aprendeu ontem que é um alimento misto, né? Leite é carboidrato, gordura e proteína, e o Nescau que é puro carboidrato, é puro açúcar, né? E é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é uma vontade de comer, não é uma fome, tá? Então, essa é a diferença. E aí você pode se perguntar, eu tô com vontade de comer qualquer coisa? Por exemplo, de madrugada, você fala assim, você tá com vontade de comer um pratinho de salada com frango? Não quero, obrigada, prefiro dormir sem comer. Agora, você tá com vontade de comer um chocolatinho? Eu quero. Então, assim, isso é vontade de comer. E tá tudo bem, tá, gente? De vez em quando a gente tem vontade de comer e a gente come mesmo, e tem que comer sem culpa. Agora, você também tá sempre buscando a fome, né? Então, se em 80% das vezes você come em resposta à sua fome, perfeito, você tá fazendo certo, você tá tendo constância nos hábitos saudáveis. E aí, você deixa os 10, 20% ali para você comer a fome do prazer, porque todo mundo também quer ter prazer, né? Comer também é prazer. Ele não pode ser a sua única fonte de prazer. Essa é a grande diferença, mas foi excelente sua pergunta. Que mais aqui? Faço exercícios, mas belisco muito. O perfil beliscador, ele é bem perigoso. A gente falou muito disso ontem, né? Você aumentar a frequência. E outra coisa, quando você belisca, eu acho que o mais importante de beliscar não é nem tanto de aumentar a frequência, é de você não computar aquela refeição, né? Quando você senta e come, você computa, você lembra, você grava ali na sua máquina, né? No seu cérebro, olha, eu comi aquilo. Então, é mais fácil você rejeitar comida nas próximas horas. Quando você está beliscando, comendo com a mão, tá meio que sendo no automático, você não tá parando para pensar, para raciocinar. A gente falou disso, acho que um dia desse também, não sei se foi ontem na live ou num dos vídeos, eu falei muito do automatismo cerebral, né? Então, é importante prestar atenção, é muito mais por não computar do que também por ficar comendo toda hora. Doutora, não como nada, não sei por que engordo, você é super magra. Nem vou responder. Por que engordei só depois da menopausa? Isso acontece, assim, mudam muito os hormônios, né? E a gente tende a ficar mais sedentária, né? Quanto mais a gente envelhece, mais a gente tende a ficar sedentária. E também tem a perda de massa magra natural do envelhecimento, né? Do avançar da idade. Então, a ideia é justamente criar alguma forma de ganhar massa magra, e aí lembrar que é atividade física, exercício, não tem jeito, e proteína, né? Boa ingestão de proteína para manter uma massa magra boa, para tentar manter ali o metabolismo mais ativado. Ansiedade me atrapalha muito, realmente, e já comentei, né? Ansiedade é comum, todo mundo sofre disso. Antes era sempre magra e comia muito. Vai ficando cada vez mais difícil mesmo.
Eu sempre gostei de comer, mas essa pandemia me fez ficar compulsiva. Eu como mesmo sem ter fome. Isso é o estresse, né? O medo que causou aí na época da pandemia. Isso aconteceu com muita gente. Eu passei uma semana também, né, um pouco mais ansiosa, querendo mais carboidrato. Gente, assim, nessa hora tem que parar, tem que conversar com você mesma, né? Tem que fazer reflexões, tem que, né, assim, conversar mesmo, falar assim, olha, calma, né? Assim, tem que criar calma e ir se acalmando e deixar as coisas acontecerem. Eu gosto muito de pensar assim, o que de pior pode acontecer? Então, no meio da pandemia, o que de pior pode acontecer? Olha, o que de pior pode acontecer é eu ter essa doença e ficar muito grave, ou alguém que eu amo ficar muito grave, mas eu vou ter fé em Deus e, assim, se adoecer, a gente vai tratar, né? E a gente vai fazer tudo o que puder para que a pessoa, né, se cure. Então, eu sempre gosto de pensar no que é pior, porque aí você vem trabalhando do pior, você vem tentando melhorar, né? Então, é uma dica legal aí. Posso comer o biscoito que a Isis come? Ah, pode, de vez em quando pode. Mas a Isis, ela come muita proteína, ela come muita salada. Então, assim, é o que eu estava falando de hábito, né? Tem, assim, você estabelecer hábitos na sua casa. Isso é super importante, inclusive também, né, pela questão da epigenética, pela questão de você repassar hábitos para os seus filhos, que vão repassar para os seus netos. Isso tudo vai ajudar, né, no emagrecimento, vai ajudar você a ter uma saúde boa. Então, por exemplo, eu citei aí, né, da saladinha, que sempre tem no prato dela. Um outro hábito que eu acho que é uma coisa que eu julgo que é importante, que é legal, ela adora suco, ela adora almoçar com suco, mas eu combino com ela que ela só vai tomar o suco no final do prato. Então, ela vai primeiro comer todo o prato, que aí no prato tem, né, bastante proteína, tem a saladinha, tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, e aí depois ela vai tomar o suco. Se eu deixo ela tomar o suco no início da refeição, ela não come. E aí ela vai tomar só carboidrato, porque suco é só carboidrato, e aí ela não vai comer a proteína e a salada do prato, né? Então, quer dizer, vai ficar desequilibrado. E aí, se ela faz isso repetidamente, ela cria o hábito, né? Criança é assim, você tem que ir domando conforme você acha que é saudável, né? E aí a criança, ela puxa muito o hábito dos pais. Então, assim, ela me vê comendo salada, aí ela já fala assim, opa, se ela tá comendo, então é porque eu posso comer também, né? Então, tem essas questões aí de você também fazer a criança enxergar. Se a criança enxerga que o pai come hambúrguer todo dia, ou almoça lanche, né? Não almoça direito, não faz um prato de comida, ela vai achar que aquilo é o normal, né? A referência dela. E aí é que vão sendo repassados os hábitos. Deixa eu ver aqui a Nara aqui no Facebook falou, eu já tirei o açúcar do café, tirei pão, não tô conseguindo com o arroz, não sou diabética, quero melhorar a alimentação, comer mais saudável. Perfeito, é isso mesmo. A Nara falou um negócio bem interessante. Quando a gente precisa fazer escolhas, né? Então, você vai abdicar de alguma coisa e você vai ganhar outra coisa. Então, por exemplo, para ela gosta muito do arroz, então ela preferiu tirar o açúcar do café e o pão e manter o arroz. Até aí, tudo bem, né? Porque foi uma forma que ela encontrou de reduzir a carga de carboidrato sem continuar tendo o prazer que ela tem. Eu já gosto mais do café com açúcar. Então, assim, é uma coisa que eu não consegui ainda tirar e nem estou pretendendo por enquanto. Por outro lado, eu quase não como macarrão, eu não gosto de arroz, então, assim, raramente eu como arroz, às vezes eu nem coloco carboidrato no prato, justamente porque eu já vou tomar um suco, ou então eu já vou sei lá, comer uma sobremesa, enfim, ou até tomar um cafezinho com açúcar. Então, eu prefiro jogar a minha cota de carboidrato para o café com açúcar do que comer, por exemplo, arroz. E aí, nisso, a gente vai fazendo compensações e combinações para a gente também ter um pouco de prazer na vida, né? Para a gente tentar seguir hábitos saudáveis, mas mantendo o prazer. A Andresa falou, e o açaí que ela adora. Açaí é outro calo meu também. Adoro açaí com açúcar. Então, eu também tento compensar com outras coisas, né? E aí eu tiro alguns carboidratos para poder manter os carboidratos que me dão prazer. Aí a Nara falou aqui, estou num peso saudável, quero me manter assim. Perfeito. E você vai continuar, Nara, porque você já pegou aí a ideia. Muito bom.
Falaram de novo aqui o açaí. O açaí é maravilhoso, né? A Mary falou, o certo seria 80-20. É isso mesmo. Eu adoro essa relação, 80-20, tá? Se você já tá num peso bom, e também, né, se a sua genética lhe permite, de certa forma, aí você tem também que entender o limite da sua genética, até um 70-30 é tolerável. O que é esse 80-20, 70-30, para quem entrou aí no meio? É você acertar 80% das vezes e né, enfiar o pé na jaca 20% das vezes. Então, em 20% das suas refeições, você se permitir alguma coisa que você sabe que não é tão saudável, mas que, por outro lado, está te trazendo algum prazer. E aí você faria, né, 80-20 ou 70-30. Quando usamos bloqueadores hormonais, o emagrecimento é mais difícil ou é psicológico? Não é psicológico. Realmente tem uma dificuldade, né, porque querendo ou não, tanto o estrógeno quanto a testosterona, que são os nossos hormônios, né, o feminino e o masculino, eles têm uma ação também, embora eles tenham, principalmente o estrógeno tem ação em gordura, mas eles têm ação também em massa magra. Então, se você está bloqueando totalmente, é como se fosse uma indução de uma menopausa, né? Então, você não tem ali a ação hormonal. Então, pode haver, sim, uma maior dificuldade, tá? E aí, volto a dizer, o que você vai fazer? É justamente trabalhar a musculação ou qualquer outro tipo de exercício, né, que trabalhe os seus músculos. Olha, dança é maravilhoso para trabalhar os músculos. Tem gente que não gosta de academia, não gosta de exercício, mas você pode fazer uma dança e isso vai. Eu criei muito músculo fazendo balé, fazendo jazz, fazendo sapateado na minha fase de adolescência. E são músculos que eu acredito que eu tenho até hoje, assim, eu tenho uma composição corporal boa, eu já malhei, né, assim, um tempo, mas assim, eu nunca fui muito de malhar a vida inteira, não, eu sou mais da dança. Eu prefiro uma coisa mais lúdica, me dá mais prazer, assim, eu gosto mais. Então, você vai encontrar o exercício aí que vai, né, de alguma forma lhe tocar, lhe trazer prazer, também não adianta fazer exercício obrigado, e lembrar da carga proteica, né, para o músculo crescer, precisa ter proteína. Doutora Irlena, minha amicíssima endócrino também, mandando parabéns. Obrigada, minha amiga. Obrigada, gente, pelo apoio, pelos comentários. A Vanusa falou, não tem como não vir aqui dar uma olhadinha nessa live. Brigadão, obrigada mesmo. Você simplesmente arrasou, linda. Tô ferrada, então não tá, não. Você tem uma genética ótima. E você é dançarina, a Mônica, minha irmã, é dançarina. Não sei mais se tem. Me ajudem aí. Eu só como salada e legumes pela sua influência. Que bom, uma influência boa, tá? Então, assim, a gente tem que comer, mas não, assim, a gente não precisa também amar, a gente dá uma escondidinha, mistura no que você gosta, né? Eu adoro feijão, então eu misturo a salada ali no feijão e nem sinto. E aí, por que a salada é importante? Já assim, adiantando um tema que nem é tanto daqui, mas que acaba sendo, né? Tudo meio que misturado. A salada, né, ela tem bastante fibra, então, assim, ela né, regulariza ali o intestino, isso é positivo, e, assim, ela pode ter uma ação de diminuição da absorção dos alimentos. Então, imagina você comer tudo que você quer e nem tudo ser absorvido para virar caloria, para virar gordura no seu corpo. A salada faz um pouco disso. É como se ela faz um desvio, né? Então, ela faz assim, aquilo que você teve prazer comendo não vai virar gordura. Então, ela vai eliminar, né, através das fezes. Então, é um mecanismo bem interessante. Ela trabalha ali na flora intestinal e aí você acaba tendo, teoricamente, uma facilidade também ali de emagrecer. Como a Bruna Ribeiro perguntou, como trabalhar a relação comida-ansiedade. É justamente aquilo, não sei se você perdeu, Bruna, eu falei um pouquinho disso, né? É justamente, assim, entender que a gente come por ansiedade em alguns momentos, né? O que a gente não pode é estar o tempo inteiro ansioso, e aí descontar toda hora na comida. E também não querer mudar um sentimento com a comida, né? Então, quer dizer,
porque eu preciso me acalmar. Se eu tô sempre ansiosa, se eu sou uma pessoa ansiosa, né, uma pessoa insegura, é uma coisa que eu tenho que refletir, eu preciso tratar, eu preciso trabalhar isso, eu preciso aumentar a minha autoestima, aumentar a minha autoconfiança, porque isso vai fazer com que eu maneje melhor aí os desafios. Isso é o primeiro ponto. Então, tem coisas que também a gente tem que trabalhar dentro da gente, a questão psicológica, os nossos valores, as coisas nas quais a gente acredita. Então, isso é super importante. Agora, saber que todo mundo, né, vai ter um pouquinho mais de vontade de comer por ansiedade, mas que isso não pode virar uma constante, isso não pode ser habitual. Então, precisa só prestar atenção. Por exemplo, eu sei que eu tô errando nas minhas madrugadas, mas assim, isso tem dias contados, né? Quer dizer, provavelmente em 2 semanas eu já vou voltar para minha rotina habitual. Então, em 2 semanas eu não vou conseguir estragar, né, um peso, não vou conseguir ganhar peso de forma excessiva, porque eu errei ali em 2 semanas. Então, é também ter a consciência nenhum. Conscientizar e começar a gostar. É isso, né? Sabe que tem até, nem assim, não queria falar muito disso, porque é um assunto bastante polêmico, que é a hipnose, né? Então, a hipnose, a gente tem uma noção totalmente errada. Eu nem sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu não sou uma expert nisso, mas é assim, eu vou trazer só mais ou menos um conceito para a gente aplicar, que é uma coisa assim tão simples que a gente nem imagina. Você comer aquilo, por exemplo, eu como proteína, eu como frango, como carne, pensando, nossa, isso aqui vai me ajudar a formar músculo, nossa, isso aqui vai me deixar saciada a tarde inteira, eu não vou ter fome para comer nada a tarde inteira. Então, assim, você come aquela coisa pensando no benefício. Necessariamente, assim, não tem jeito, você vai aprender a gostar daquilo, né? Então, é uma coisa muito de trabalhar a cabeça. Só que o que acontece? A gente come tão na rotina, né? A gente nem presta atenção no que a gente está comendo, né? A gente nem presta atenção no momento de comer, a gente não para comer, a gente come pensando em um monte de problema. Então, assim, é muito difícil trabalhar isso se você está totalmente desconectado, né? Queria ser sua aluna, professora. Vamos lá. Obrigada, gente, os elogios aí, muito obrigada. Medo de calcular meu IMC, não é verdade, você é magra também. Eu acho que eu respondi a maioria das perguntas. Se ainda sobrou aí algum açúcar demerara ou mascavo é melhor que o açúcar branco? Depende, tá? Então, assim, se você tá falando da forma como esse alimento vai ser metabolizado no seu organismo, pode haver um pouquinho de benefício do demerara e mascavo em relação ao açúcar branco, porque o açúcar branco, ele é mais refinado, né? Então, teoricamente, ele tem menos fibra, ele induz maior pico de insulina. Agora, o que acontece? Se eu usar uma colherinha de açúcar branco no café e, por outro lado, se eu pegar o café e colocar um monte de açúcar demerara ou um monte de mascavo, porque eu achei que não adoçou direito, vai acabar sendo pior o mascavo ou o demerara, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque alimento saudável a gente tende a abusar, achando que pode comer à vontade, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto açúcar demerara e mascavo continuam sendo carboidrato e também tem carga glicêmica, então isso não pode ser desconsiderado, tá? E aí entra na história de você não poder abusar justamente por isso, né? Posso tomar café com adoçante após o jejum intermitente? Pode, na verdade, assim, o café sem açúcar, né? Ele pode ser usado à vontade durante o período de jejum, ele não quebra jejum, tá? Justamente pelo que eu comentei ontem na live, ele não tem carboidrato. Tá mais parecida com a Ivete Sangalo. Mulheres com SOP têm maior dificuldade de perder peso ou é psicológico? Não, elas têm maior dificuldade de perder peso. Eu falei muito disso ontem, Julie. Muito não, mas falei um pouco disso ontem por causa da resistência insulínica, tá? Então entra em todo aquele conceito de resistência insulínica. Por isso o benefício da low carb para mulheres com SOP, certo? Mesmo acho que não tem obesidade, porque tem mulher com SOP é síndrome de ovário policístico. Tem mulher com SOP que tem obesidade e tem mulher com SOP que é magra. Só que mesmo as
pessoas magras, tanto as com obesidade quanto as magras, tem uma tendência a ter resistência insulínica, né? Então, pela resistência insulínica, você tem dificuldade de perder peso. E aí tem que trabalhar a resistência insulínica. E aí, como é que trabalha? Low carb, tá? Eu diria que é uma das melhores estratégias para quem tem SOP. Gente, eu tô nos 2 minutos finais. Olha, achei até que nem fosse chegar no final, porque foi tão rápida, né, a live. Sou diabética, posso fazer jejum? Rosineia, depende, assim, você pode ficar maiores períodos em jejum, tá? Eu não vou, por exemplo, se você tá fazendo, tente reduzir o que já existe na sua vida. Se você faz 5 refeições ao dia, café, lanche, almoço, lanche e jantar, tente tirar os lanches. Aí você fica com café, almoço e jantar. Se você já faz café, almoço e jantar, aí você poderia tentar tirar uma das refeições. Agora, por exemplo, o café. Agora, precisa saber se você é usuária de insulina, né? Então, se você vai fazer isso, a sua dose provavelmente vai precisar diminuir. Se você não usa a insulina, aí assim, mais tranquilo, né? Menos perigoso de fazer sozinho. Então, eu não sugiro que você faça sozinha. O que você já pode fazer sozinha, independente, né, de procurar ajuda médica ou nutricional, você já pode fazer sozinha diminuir a frequência do que você come, né? Então, você está comendo 5 refeições, diminui para 3, porque aí você fica maiores períodos em jejum. Isso seria, né, um treino aí para iniciar os protocolos de jejum, tá? O pessoal está me agradecendo, eu que agradeço, muito obrigada. Eu vou finalizar, porque já está nos últimos segundos aqui, tá bom? Obrigada pela força, gente. Lembrem aí do exercício que eu deixei, tá? Da genética, das reflexões, tá? Façam essas reflexões, vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Um beijão.